E o presidente Lula chega hoje a Assunção, no Paraguai, para participar da cúpula do Mercosul. A reunião deve inaugurar as negociações entre o bloco e o Japão para o firmamento de um acordo de cooperação. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Josemar Franco, gerente de comércio internacional da BMJ Consultor. E Josemar, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui no Money. Muito obrigado, Vitor. É sempre um prazer falar com você e com a CNN Money. Josemar, queria começar perguntando sobre o momento em que essa reunião acontece. A gente tem uma resistência apresentada agora pela União Europeia em torno do firmamento do acordo, depois de mais de 30 anos de negociações, quase 30 anos de negociações entre o Mercosul e a União Europeia pelo firmamento do acordo de livre comércio, uma série de investigações agora no âmbito do bloco europeu como um todo. Enquanto isso, Donald Trump atentando contra preceitos que a gente acompanhou se solidificarem no pós-guerra, em torno de comércio livre, cooperação, etc. Queria entender que importância tem hoje as alianças regionais no Mercosul, principalmente se a gente pensar tanto do ponto de vista de fortalecimento do bloco como um ente único para engendrar negociações como essa com o Japão, por exemplo. Vitor, o Mercosul ele tem um papel fundamental na negociação de acordos comerciais regionais para o Brasil, porque você traz mais peso econômico para as negociações. Então, uma coisa é o Brasil sozinho negociar com o Japão, outra coisa é o Brasil negociar em bloco, né, negociar com o Mercosul. E cabe destacar que, por conta da criação do Mercosul, o Brasil só pode negociar acordos comerciais envolvendo questões tarifárias para fora da América Latina via Mercosul, ou seja, na América Latina existe um arranjo, né? Existe um acordo quadro que é a LAD que nos permite negociar tarifas com outros países sem o Mercosul, mas todas as negociações comerciais de tarifas que envolvam o Brasil precisam envolver o Mercosul para fora da América Latina. A gente vive, Vitor, um momento muito tenso, de muita volatilidade no comércio internacional. Então, tudo que nós conhecíamos em termos de Organização Mundial do Comércio, de todos os acordos quadros, das normas do comércio internacional, estão sendo revisitados. Então, por conta disso, há um ressurgimento da necessidade de avançar com negociações comerciais bilaterais, né, ou regionais. Então, no caso, o acordo com o Japão ele é aguardado já há bastante tempo. São poucos os acordos com países asiáticos que têm apoio tanto do agronegócio como da indústria. O acordo com o Japão é um desses casos raros. Então, o governo brasileiro, junto com os outros países do Mercosul, deve anunciar o início formal dessas negociações no dia de hoje, na cúpula de chefes de Estado do Mercosul, e é mais um marco histórico nessa agenda de negociações comerciais do Brasil e do Mercosul, após a assinatura do acordo com a União Europeia. Os acordos com a EFTA e com Singapura também já foram aprovados aqui no Congresso Nacional, e nós temos mais um marco histórico para essa agenda de negociações comerciais. Devemos ter isso no dia de hoje. Josemar, você fala sobre esse apoio, uma certa unidade de leituras, por exemplo, do setor agrícola, como também da indústria, em torno da possibilidade de firmamento de um acordo com o Japão. Mas eu queria entender um pouquinho do ponto de vista político. A gente tem, por exemplo, Javier Milei como presidente da Argentina, temos o Santiago Penha, presidente do Paraguai, mais no campo da direita, às vezes afeitos a uma certa a própria política trumpista, né, adotada pelo presidente dos Estados Unidos. Eu queria entender qual vai ser a dificuldade de se encontrar um discurso único e, evidentemente, uma estratégia única para a consolidação desse acordo, dadas essas divergências políticas, por exemplo, entre Lula e essas autoridades de direita. Vitor, eu acredito que você traz um ponto muito importante, porque de fato há muitas divergências no âmbito do Mercosul, quando nós temos diferentes vieses políticos no Brasil e na Argentina, isso trava um pouco algumas agendas no bloco, mas o que nós temos observado aqui na BMJ é que, de fato, essa agenda de negociações comerciais tem sido um ponto de consenso entre os dois presidentes. Então, quando nós olhamos para a relação dos países membros do Mercosul com os Estados Unidos, nós temos uma pulverização de posicionamentos, então você tem um maior alinhamento por parte da Argentina, por parte do Paraguai, Brasil e Uruguai já olham, né, essa relação e todas essas tarifas que estão sendo impostas pela administração dos Estados Unidos com outros olhos,
mas essa agenda de acordos comerciais, acordos de livre comércio, tem sido um ponto consensual no âmbito do Mercosul. Então, é muito provável que haja novamente um consenso interno dentro do Mercosul a favor do acordo com o Japão. Eu diria, Vitor, inclusive, que a resistência maior poderia vir do Brasil, mas há uma vontade aqui no Brasil de muito tempo, né, inclusive do presidente Lula, de negociar com o Japão. Então, já que nós temos, né, na Argentina e no Paraguai dois governos mais liberalizantes do ponto de vista comercial, nós não devemos ter nenhuma dificuldade interna no bloco, apesar dessas divergências políticas. Cabe citar, por exemplo, o caso do acordo Mercosul-União Europeia, que houve consenso, o acordo agora que está sendo negociado também com o Canadá, há um consenso interno. Então, me parece que essa agenda de negociações comerciais é um ponto consensual entre as administrações e os governos aqui do Mercosul, a favor, inclusive, de uma maior integração do Mercosul com o restante do mundo. É muito importante que a gente destaque que até 5 anos, 6 anos atrás, o Brasil e o Mercosul tinham uma dificuldade tremenda de fechar acordos comerciais. E o Trump conseguiu fazer com que essa agenda também avançasse, né? Então, uma das entregas do presidente Trump, sem dúvidas, vai ser um avanço dessa frente dentro do Mercosul, porque sem todas essas pressões internacionais que o governo dele tem feito em cima da União Europeia, em cima do Japão e de outros diversos países, essa agenda talvez não avançasse tão rapidamente. Como você bem colocou, o acordo Mercosul-União Europeia levou 30 anos para ser finalizado, e ele só foi finalizado, né, depois desses mais de 25 anos de negociação, por conta das pressões dos Estados Unidos sobre os países europeus, que fez com que eles buscassem novos parceiros comerciais, e me parece que é o mesmo caso com o Japão. O Japão, durante muito tempo, né, não demonstrou tanto interesse concreto em avançar nas negociações com o Mercosul, e mudou de opinião mais recentemente também por conta desse cenário mais complexo. Zé Mar, você cita essa importância de Donald Trump, uma importância minimamente curiosa, para que a Europa, por exemplo, tivesse interesse em firmar esse acordo com o Mercosul, agora também o avanço das negociações entre o Mercosul e o Japão. E você citou anteriormente também esse enfraquecimento das organizações multilaterais, caso, por exemplo, da Organização Mundial do Comércio, uma rediscussão de todas as regras e ditames do comércio mundial. Eu queria alongar um pouquinho essa conversa sobre esse assunto, tentando entender se, evidentemente, Donald Trump for derrotado nas próximas eleições presidenciais, se mostrar enfraquecido agora durante as midterms, se os movimentos domésticos, políticos nos Estados Unidos, eles não poderiam causar uma guinada exatamente na política comercial adotada pelo governo de Donald Trump e, consequentemente, barrar, por exemplo, uma série de tentativas ou iniciativas como as engendradas pelo governo brasileiro em torno do firmamento de novas parcerias comerciais. Vitor, de fato, nós temos hoje nos Estados Unidos uma grande revisão de todas essas normas que nós conhecíamos, né? Os Estados Unidos, inclusive, impulsionaram, né, a criação do OMC e o estabelecimento de todas essas normas do livre comércio que nós conhecemos nos dias de hoje. O que é importante de nós avaliarmos é que mesmo durante o governo Biden, né, que foi o inteirinho entre a primeira administração Trump e esta segunda administração do presidente Trump, nós não tivemos um grande avanço, né, de uma política comercial norte-americana mais voltada ao livre comércio. Então, você continuou tendo um governo norte-americano muito voltado para questões domésticas, do ponto de vista, de política industrial, de política comercial. Então, é pouco provável que nós tenhamos uma mudança muito drástica dos Estados Unidos, mesmo com a possível perda, da maioria na Câmara dos Deputados ou de uma possível perda dos republicanos na próxima eleição presidencial dos Estados Unidos. Então, mesmo os democratas retomando o controle da Câmara ou retomando a Casa Branca daqui a 2 anos, é pouco provável que haja uma mudança muito drástica, desse ponto de vista político e comercial. Mas é importante nós também avaliarmos que esse cenário, né, de busca por parceiros comerciais mais confiáveis, ele vem se acelerando desde a pandemia. Então, durante a pandemia da Covid-19, né, que parece que já há mais de uma década que isso ocorreu, mas na verdade tem 5, 6 anos, os países notaram que precisavam revisitar as suas cadeias de suprimentos,
para que tivessem nelas países confiáveis, né? Ou seja, parceiros comerciais de confiança. E esse movimento só se acelerou com todas essas tarifas que estão sendo implementadas pelo governo dos Estados Unidos. Então, é pouco provável que nós tenhamos uma mudança muito drástica também do ponto de vista dessas negociações comerciais, mesmo com a normalização da política comercial dos Estados Unidos, sem a aplicação dessas diversas tarifas. Os países já entenderam que precisam avançar em negociações comerciais com parceiros comerciais que sejam confiáveis, e o Brasil e o Mercosul têm se mostrado cada vez mais esse tipo de parceiro. Conversei com o Josemar Franco, gerente de comércio internacional da BMJ Consultor. E Josemar, muito obrigado novamente pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money. Vitor, como sempre, um prazer, uma ótima terça-feira. Prazer é todo nosso. Abração.